Olá, como é que você está? Tudo bem? Bom, estamos aqui em mais um vídeo. Esse é um vídeo mais para contar uma história. Quero contar para vocês a minha história com a psicologia clínica. Como que eu cheguei à psicologia, mais precisamente à psicologia clínica? Bom, primeiramente dizer a vocês aqui que vocês são muito bem-vindos, psicólogos, acadêmicos de psicologia, interessados por psicologia, pacientes que porventura estejam interessados no assunto. Esse é um canal para todos vocês. É um prazer. Estou tentando fazer um canal assim de uma forma mais natural, mais num tom de conversa, menos mecânico, para que eu consiga aqui extrair exatamente o que está passando pela minha cabeça, quais são as minhas ideias. Então fiquem à vontade. O tom é esse, mais de conversa. Vou evitar fazer edição no vídeo para que você esteja aqui comigo, né? Para que a coisa fique mais assim pessoal. Bom, primeiramente, a gente tem que saber que a psicologia ela tem muitas áreas de ação, né? A psicologia ela pode ser psicologia escolar, quando um psicólogo ele está atuando junto ao processo de educação de uma instituição, de uma escola, uma faculdade. Existe a psicologia organizacional, que é uma psicologia trabalhando mais no campo corporativo, de empresas, psicologia hospitalar, psicólogos que atuam dentro do ambiente hospitalar, mas, entre outras, eu gosto muito da psicologia clínica. E a psicologia clínica ela é uma área da psicologia que se concentra no diagnóstico, no tratamento e na prevenção dos distúrbios mentais, emocionais e comportamentais. Os profissionais dessa área, eles trabalham para entender o funcionamento psicológico dos indivíduos, né? A gente oferece suporte por meio de diferentes abordagens. Então, nós temos diferentes formas de abordar e tratar um paciente na psicologia clínica. Para quem não é da área, isso pode ser meio estranho, né? Porque, qual é a linha do seu psicólogo? Bom, a linha do seu psicólogo é a forma com que ele enxerga o paciente e é a forma com que ele também vai é, trabalhar com esse paciente, da forma que ele vai tratar esse paciente, né? Então a gente ajuda o paciente a lidar com questões de ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, problemas de relacionamento, entre outros. Nossa, falei aqui um monte de. Foi difícil aqui, um trava-língua danado, mas vocês entenderam que esse é o objetivo do psicólogo, né? Estar junto à pessoa ou às pessoas para trazer bem-estar psicológico, seja numa abordagem individual, seja numa abordagem coletiva, seja pensando em um planejamento de prevenção, seja numa ação de tratamento, de reabilitação. Muito bem, agora vou contar para vocês sobre a minha história com a psicologia, como tudo começou, né? Então eu vou ter que trazer aqui a minha história da minha infância. Na infância eu era uma criança muito, digamos assim, gostava muito de brincar, eu era uma criança muito feliz, mas eu tinha uma peculiaridade, que era eu gostava muito de conversar. Eu era uma criança que gostava muito de conversar, eu gostava muito de falar, eu gostava muito de ouvir também. No final das contas, eu gostava muito de interagir, sempre fui uma criança muito sociável. E é, nesse tempo, assim, eu já olhando assim, eu percebi que eu era uma coisa um pouco incomum, que às vezes eu priorizava conversar do que brincar, por gostar tanto. E aí a gente vai caminhando assim para a adolescência e, curiosamente, eu gostava tanto de conversar, porque eu passava horas conversando com os meus amigos. Eu tinha amigos também que gostavam, e alguns deles até se tornaram psicólogos. Mas a gente gostava muito de ficar conversando, a gente ficava muito tempo ali explorando os assuntos, né, aprofundando os assuntos. Gostavam até de falar que eu fazia perguntas assim que ninguém fazia. Pareciam até perguntas idiotas, mas engraçado, na minha cabeça fazia muito sentido. Eu faço perguntas que normalmente as pessoas não gostam ou nem fazem, né? Não gostam muito de fazer ou nem fazem.
Eu acho que é para enriquecer um pouco ali a conversa, eu acho que funciona dessa forma. Então, na adolescência era isso, funcionava dessa forma. Eu tinha amigos que me procuravam diariamente para conversar, quando passavam por alguma situação, queriam conversar, queriam que eu ouvisse, queriam uma palavra. Claro que eu não tinha conhecimento nenhum do que eu estava fazendo, do que estava acontecendo, mas era um fato, assim. Quem estiver vendo esse vídeo e tiver participado dessa minha fase vai lembrar que como me procuravam assim para conversar mesmo, para trocar, para compartilhar as suas dores, as suas histórias, para saber qual era o que eu achava. Assim era a minha adolescência, inclusive, né, posso dizer, até com a minha mãe, que era uma pessoa muito fechada, mas a minha mãe, quando estávamos sozinhos em casa, ela me buscava muito para conversar, para contar coisas, para dividir. Então isso já era um ponto, né? Eu acho que assim um ponto bem que chama bastante atenção, né? Essa, esse gosto por interagir, por conversar. E aí eu fui seguindo. Chegou a hora de escolher uma profissão, escolher uma faculdade e por uma influência muito saudável na minha família, primeiramente chegou a odontologia. Odontologia foi o primeiro curso que eu fiz, né? É, eu atuo na área, inclusive, de forma muito curiosa, né? Tem gente que pergunta: caramba, você atua na odontologia? Atuo na odontologia, não sei até quando, mas nessa época foi a primeira opção que me apareceu por uma influência positiva do meu pai, uma influência positiva de familiares. Era a profissão que eu conhecia, eu não conhecia mais nenhuma profissão. Então, vocês sabem como que é essa fase de 17, 18 anos de idade, é uma fase que a gente, caramba, a gente sai da escola para o mundo. Então, o que apareceu para mim foi isso, foi a odontologia. Não vou dizer que isso foi muito bem-vindo em casa, principalmente por conta do meu, né, assim, do meu pai, da minha mãe. Não sei se eles queriam mais um dentista na minha família, porque o meu irmão também fez odontologia. E aí, engraçado que nessa fase da escolha da profissão, e eu falei que ia fazer odontologia, a minha mãe, que era uma pessoa que não tinha muito estudo, né, ela fez só o colégio, né, primeiro e segundo grau que chamavam na época, minha mãe não ingressou em curso técnico ou faculdade. Ela chegou para mim e falou assim: você não vai fazer odontologia. Você não vai fazer odontologia, chega de dentista nessa casa, nessa família, não aguento mais. Ela também tem irmão dentista, protético. Então ela simplesmente falou que eu não ia fazer. E aí eu perguntei para ela: então o que eu vou fazer? E aí ela disse: você tem que fazer uma faculdade que você converse com as pessoas, que você se comunique. Então você tem que fazer comunicação. A minha mãe achava que a faculdade de comunicação e publicidade era uma faculdade que você conversava com as pessoas. E não é bem assim, né? Na verdade, a faculdade que contemplaria talvez essa minha característica seria psicologia. Mas nós não conhecíamos psicologia, não conhecíamos nenhum psicólogo, ninguém tinha feito nenhum tipo de tratamento de psicologia na minha casa, né? Meus pais também nunca tinham tido contato com psicologia, então a gente não sabia que era isso. Então, como o que tinha de mais acessível para mim era a odontologia, foi aonde eu embarquei e eu fui muito feliz na faculdade de psicologia e odontologia. Mas agora já passando para a época da faculdade, olha que coisa engraçada, né? Na faculdade de odontologia, você podia escolher 2 ou 3 matérias eletivas. O que são matérias eletivas? São matérias que você pode optar por escolher, não são matérias obrigatórias. E aí eu digo para vocês, né, olha que coisa, né? Eu tinha lá meus 20 anos de idade, eu fazendo faculdade de odontologia, o que você espera de um aluno de odontologia? Que ele vai escolher uma eletiva ligada à odontologia. E eu escolhi como eletiva psicologia, sociologia. E me pergunto até hoje, assim, como que eu cheguei até essas matérias eletivas que nenhum outro amigo meu, com salva exceção, escolheu também psicologia e escolheu sociologia para fazer. A grande maioria foi para a área de biomédica fazer,
matérias ligadas à odontologia. E aí eu lá na sala de aula de psicologia e de sociologia, os professores ficavam olhando para mim lá de branco, né? Um rapaz, e chegaram a me perguntar: o que você está fazendo aqui nessa matéria de sociologia? Eu lembro bem, professor Gutenberg. Ele estranhou muito. E eu falei com ele: não sei. Eu olhei e eu achei que seria interessante. Lembro que era uma matéria assim, numa terça-feira bem à noite assim. E eu adorei essas duas matérias. E eu digo para vocês, nesse mesmo período que eu fiz essas matérias, eu logo pensei: caramba, tá aí. Foi o meu primeiro contato com psicologia, com temas das humanas, assim. Foi o meu primeiro contato mais forte, mais intenso. E aí eu pensei: caramba, pô, psicologia é muito legal. Eu acho que um dia eu vou estudar psicologia. Eu com 20 anos de idade. Mas eu falei assim: mas pô, eu não vou fazer outra faculdade. Eu vou fazer isso quando talvez, sei lá, como curso de férias, ou quando eu estiver me aposentando da odontologia, eu vou fazer uma faculdade de psicologia, porque eu gostei muito, achei muito legal. A sociologia só reforçou isso. E na faculdade aconteciam as mesmas coisas, amigos me procuravam para conversar. Eu juntava alguns alunos na faculdade, em sala de aula, juntava uns 4, 5 amigos da faculdade para ficar falando sobre personalidade, ficar falando sobre coisas da psicologia. E eles adoravam, mas eles também, como eu, não entendiam o que estava acontecendo. E aí, depois de me formar em odontologia, aquilo ficou muito latente dentro de mim e eu precisei dar espaço. Mesmo trabalhando com odontologia, eu precisei dar espaço para a psicologia porque foi muito mais forte do que eu. Então eu fiz outros cursos ligados à psicologia, porque eu estava assim, com uma resistência de fazer uma outra faculdade, porque é uma coisa que demora muito, dá muito trabalho, exige muito da gente, né? Tem um custo também para quem vai fazer uma faculdade particular, um custo alto. Mas em um determinado momento da minha vida, eu decidi por fazer a faculdade de psicologia, porque cheguei a muitas conclusões. No meu processo terapêutico também descobri que era a psicologia que eu precisava prosseguir, né, para fazer talvez esse meu segundo tempo profissional da minha vida, se a gente puder, né, dividir a vida em 1, 2, 3, 4 tempos profissionais. Digamos que o meu segundo tempo profissional vai ser com psicologia, até me aposentar, quem sabe, né? E é isso, né? Eu tive que dar voz a essa latência dentro de mim e eu me matriculei na faculdade de psicologia. E digo a vocês que eu tive uma experiência que assim eu torço para que todos vocês possam vir um dia ter uma experiência como a que eu tive, que foi em uma aula de psicologia da personalidade. Eu lembro bem desse momento como se fosse hoje. Eu estava na sala de aula da turma, o professor falando, a turma cheia, e eu tive uma sensação que foi mágica. Foi a seguinte: eu senti que eu estava onde eu deveria estar, com as pessoas que eu deveria estar e ouvindo o que eu deveria estar ouvindo. Esse foi um momento muito, muito, muito forte, que mexeu profundamente comigo, de experimentar um momento que fazia 100% de sentido. Não sei explicar mais muito bem o que é isso, mas foi um momento muito forte e que me confirmou que era na psicologia que eu deveria prosseguir. Então, tive outros momentos como esse, mas eu lembro muito como o primeiro, né? A primeira vez que eu passei por isso. Então, assim, eu digo para vocês que eu vivo isso com a psicologia todos os dias. Essa oportunidade de estar em contato com uma outra pessoa que está passando por um determinado momento e que precisa de um suporte, de um profissional que estuda sobre a mente e que pode apoiar essa pessoa de diferentes formas na sua situação atual. E, quem sabe, poder
trazer conforto, bem-estar, melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. É isso. Essa é a minha história com a psicologia clínica. Eu sou tremendamente apaixonado por essa área. Não sei se alguém que está aqui vendo esse vídeo tem essa oportunidade também com a psicologia clínica ou com a sua área de profissão. Existem diversas pessoas que vão poder compartilhar. Está acontecendo uma obra aqui, não espantem, tá um barulhinho de martelo, de furadeira, uma obra aqui perto do vizinho. Mas é isso, tentei fazer um vídeo o mais espontâneo possível, porque eu queria entregar isso para vocês, entregar a minha verdade. Tá bem? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado, você que me acompanhou até aqui. Se você também teve uma oportunidade de vivenciar algo como eu vivenciei, ter esse momento, por favor, compartilhe comigo. Pode ser aqui no comentário. Se você quiser mandar meu e-mail, ele estará na descrição também. Tá bom? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.